Olá, povo de Deus, sábado 19 de novembro de 2022, São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, 33ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 11, de 4 a 12, Lucas 20, 27 e 40. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue, e quantas vezes elas quiserem. Podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas. Vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus. Penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vindo do céu e chamando os dois: subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem enquanto os inimigos ficaram olhando. Luiz Alonso Scherkel nos lembra que as duas testemunhas tomam em suas atividades traços de Moisés e de Elias. Duas testemunhas é o mínimo que a legislação do povo de Israel exigia, mas esses dois representam a comunidade em função profética e martirial. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Não se identificam com personagens individuais, representam o coletivo. A questão dos 3 dias e meio revela que o tempo do ministério está truncado. Só a metade de 7. Embora sejam profetas, acumulam as funções real e sacerdotal, como as duas oliveiras e as duas lâmpadas, candelabros. Enquanto durar seu ministério, sua palavra será fogo que consumirá os rebeldes. Quando concluir seu ministério, a besta, agente do poder da morte, as derrotará. Aparentemente, pois, matando-as por causa do testemunho, as incorporará à paixão do Senhor, pelo que obterão a ressurreição e a ascensão. A cidade que as matou e matou Cristo merece o nome de Sodoma, a depravada, ou Egito, o opressor. Só meia semana ficarão os cadáveres expostos, enquanto a população e o mundo festejarão sua derrota aparente. A ressurreição nos lembra o vale de ossos ressequidos descritos por Ezequiel. A inesperada glorificação dos mártires provoca o terror dos culpados, o reconhecimento a contragosto da glória de Deus. A ascensão se assemelha à de Jesus e à do personagem humano descrito por Daniel ou a Elias.
A mensagem permanente do Apocalipse frente às perseguições do final do primeiro século era: não tenham medo. João temia que o povo das comunidades se acomodasse e perdesse o brilho da profecia, ou simplesmente abandonasse o primeiro amor, o sonho de seguir Jesus e somente a ele seguir. Lucas 20, 27, 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filho. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, homens e mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. A ressurreição nunca foi algo de fácil entendimento, pois dava a impressão de que se estava jogando para um outro plano tarefas a serem resolvidas no plano natural das coisas. O ambiente helenista que marcava e muito o final do primeiro século, quando Lucas escreveu o Evangelho, também não ajudava, pois os gregos flertavam muito mais com a cultura da reencarnação. Além disso, dentro de uma cultura politeísta. A pergunta dos saduceus manifesta uma mentalidade materialista e fechada à lógica da vida eterna. Eles eram donos de terra, viviam fazendo acordos com o Império Romano, constituíam parte significativa do Conselho Judaico, o Sinédrio. E isso explica o desinteresse por acreditar em ressurreição. Jesus fala de imortalidade, coisa que não podemos experimentar desde já e que deve ser considerada um dom precioso da vontade divina. As relações interpessoais na vida eterna serão de outra ordem. Não nos fecharemos na relação com uma pessoa, mas estaremos abertos a todos e a Deus. Portanto, não se trata de levar ou não a mulher para outra vida. A vida depois da morte será algo de completamente novo e inesperado. Finalmente, Jesus afirma que os ressuscitados serão semelhantes aos anjos. Não se trata de uma expressão de desprezo pelo matrimônio, mas de afirmação de que a vida eterna será diferente da vida deste mundo, mais próxima de Deus, a quem louvaremos e serviremos, como se acredita que fazem os anjos. Mas fica evidente que os saduceus só estavam querendo ridicularizar Jesus, tocando num tema que para eles nada significava. No final do nosso relato fica evidente de que entre os escribas também havia pessoas que apreciavam a doutrina de Jesus, mas não tinham coragem para ser coerentes até as últimas consequências, isto é, até comprometer-se com ele.
Vivemos no tempo das hermenêuticas, ou seja, das múltiplas interpretações. Vemos com frequência muitos que tentam adaptar o Evangelho à sua maneira de entender a vida e não a sua vida ao Evangelho. Os santos de hoje foram martirizados no sul do Brasil. Roque Gonçalves, paraguai de origem, padre jesuíta, dedicou-se aos indígenas. Foi assassinado junto com seus companheiros, padre Afonso e padre João de Castilho. Beatificados pelo Papa Pio XI, canonizados por João Paulo II em Assunção, no Paraguai, em 1988. Um beijo no seu coração.